falar sobre algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. O caminho de Deus é perfeito. Pastor, quantos caminhos eu já trilhei na minha vida? E existem momentos cruciais na nossa vida, de decisão, que nós tomamos, que vai fazer diferença para toda a nossa vida, sabia disso? Tive a oportunidade de estar esse final de semana, sexta e sábado, com o nosso presidente. Está errado aqui, Valmar? O presidente do nosso Conselho Nacional, que reuniu pastores do Brasil todo. E ele estava contando a experiência dele, de momentos de decisões, de caminhos corretos que a gente deve tomar. O Salmo 18, a partir do versículo 30, diz assim, olha que coisa maravilhosa. Nossa, você chora porque lê a palavra, para mim me impacta. Porque isso aqui é vida, irmãos, isso aqui é vida, isso aqui é dar as diretrizes dos nossos passos, das nossas decisões. Será que é melhor o caminho de Deus ou o caminho que eu escolho? Salmo 18, a partir do versículo 30, diz assim, este é o Deus cujo caminho é perfeito. Você serve um Deus que o caminho dele é perfeito. Se você andar nos caminhos de Deus, não tem erro, perfeição. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Amém? Você está seguro? Se você está nos caminhos de Deus, você está seguro. Pois quem é Deus além do Senhor? Existe outro Deus? O salmista está perguntando, não existe. E quem é a rocha, senão o nosso Deus? O nosso Deus é a rocha, os seus pés estão firmados sobre a rocha, você está seguro, os seus caminhos são sobre a rocha. Você está pisando na rocha, você não desliza, você não tem tropeços. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Pastor, o meu caminho é todo tortuoso, mas o nosso Deus deixa o caminho do pior bandido, o pior assassino, o pior traficante, um caminho reto. O caminho de Deus é perfeito. E como eu disse, nós temos o livre-arbítrio de escolher caminhos na vida. Você já teve. E nós tivemos lá, como eu já disse, com o nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, e ele contando as experiências da vida. Foram 2 dias. E ele contando uma das experiências que eu posso contar aqui, é que um dia ele foi lá na Olavo Bilac, onde é a nossa sede, onde foi a sede nacional durante muitos anos, e tinha um pastor muito bravo, e era uma igreja como essa não grande como essa, é menor, mas que tinha uma galeria, e que na parte de baixo, todo mundo foi assistir o culto na parte de baixo. E ele era um menino muito quieto, que não gostava de conversar com muita gente, e ele subiu e ficou sozinho lá no canto da galeria, mas ficou no cantinho lá, e o pastor subiu, e aquele povo, aquela multidão, e antes do pastor falar qualquer coisa, ele falou, menino, não falou menino, falou moleque. A gente não deve usar esse termo, irmãos. Nunca fale moleque, isso é uma palavra que tem um fundo espiritual. Mas ele usou esse termo aí, desce daí, rapaz. Eu não gosto de menino. Meio acabou com ele. As 500 pessoas que estavam ali se voltaram para olhar para a galeria e viram aquele menino, que era o pastor Mário. E ele desceu da galeria, saiu pelas portas e falou, nunca mais eu volto nessa igreja. E ele andou 2 quarteirões e ficou pensando, como eu fui humilhado, por que fazer isso comigo? Todo mundo olhou para mim e me viu como uma pessoa que estava atrapalhando. Mas depois do 2º quarteirão ele pensou, mas se eu não for para a igreja, para onde que eu vou? E ele deu meia volta e voltou para a igreja, entrou na igreja. E se não fosse esse momento de decisão, talvez ele não fosse o presidente de uma grande igreja no Brasil. Existem momentos na sua vida que nós temos uma decisão. Qual o caminho que eu escolho? Dos meus sentimentos, do meu coração,
ou eu escolho o caminho de Deus? Porque em Provérbios, no capítulo 14, a partir do versículo, lá no versículo 12, diz assim que há caminho que parece certo ao homem. Você fala, esse é o caminho, eu vou. Eu estou vendo, está tudo certo, lá na frente vou ter um resultado muito bom. Mas parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mas o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Então você e eu não podemos nem pensar, nem ter dúvida, para onde que eu vou? Eu preciso escolher o caminho que Deus está me dirigindo. Com o pastor Mário, eu tenho uma experiência pessoal também. Foi uma decisão. Me permita falar do meu pai. E meu pai está na glória. Meu pai, um homem muito fiel a Deus. Como todo ser humano cometeu erros, nós cometemos, mas a sua integridade diante de Deus era muito grande. Um homem que buscava a Deus, fiel à igreja, fiel às coisas da igreja. Pai, posso pegar esses tijolos quebrados? Não é seu, meu querido, meu filho. Essas tábuas podres, isso aqui não é nada seu. Por isso que nós aprendemos, nossa família é muito sincera diante de Deus. Por isso que nós estamos crescendo desse jeito. E Deus vê a nossa honestidade. Não estou falando o que nós somos. E eu tocava na igreja como sempre toquei, nunca fiz outra coisa. E meu pai era um homem muito enérgico. E ele me repreendia na frente das pessoas, eu ficava muito triste. Mas mal sabia eu que um dia, numa ceia, ali na Catedral da Graça, ele ia falar, essa aqui é a última ceia que eu estou celebrando com os irmãos. A partir de hoje, o pastor dessa igreja vai ser meu filho. E não tinha nem falado comigo. Mas é os caminhos de Deus. Mas eu tinha opção. Mas eu tinha algumas mágoas. Certa vez, nós estávamos na Catedral da Graça, irmãos, o som não era esse som bom, era um som ruim. Você que já mexeu com som, tinha aquele fio, aquele cabo fininho, que era um preto ou um vermelho, já mexeu com som, ligava a caixa acústica, sabe como é que é? Aquilo ali dá uma perda tremenda, porque a gente tinha a mesa lá na galeria, e eu resolvi trocar esses cabos, e tinha uma pessoa que cuidava da parte do som, uma pessoa que, tem pessoas que são ruins mesmo, né? E deixa o espírito de divisão entrar no coração para estragar muita coisa. E eu tinha um desejo de melhorar aquele som, comprei algumas caixas. As pessoas que me acompanham a história já sabem disso. Eu queria, pô, pai, porque meu pai, lá na Catedral da Graça, tem uma concha acústica, não tem? Aí me falaram para meu pai, pastor, se você fizer essa concha acústica, não precisa de microfone. E ele achou que ia acontecer. Daí ele pegava o microfone e falava assim, irmãos, eu estou falando no microfone, mas não precisa. Porque por causa dessa concha acústica, se eu tirar perfeitamente. Quem está ouvindo? Vindo lá atrás, e os irmãos para não, né? Estavam ouvindo, mas não ouvia nada. Mas tinha que ter caixa de som. Então eu subi no telhado daquele Catedral da Graça lá. Irmãos, ali é cheio de arame, é difícil, um perigo danado de eu cair lá, tremendo de eu cair de lá de cima. E eu troquei os cabos e falei com essa pessoa, falei, viu, vamos melhorar o som. Vamos. E a pessoa bem hipócrita, né? Queria causar uma confusão. Mas o meu interesse era melhorar o som, eu não queria mexer em som de igreja, porque eu tocava guitarra, tocava baixo na época. E num culto, quem é dessa época lembra, catedral cheia, rampa cheia, o hall cheio, quem participou disso aí? Aí sentava lá na capela, não tinha um lugar na capela lá, que você ia pelo tubo, no hall, cheio de gente, e eu tocando, daqui a pouco o Pedro Simonetti, na hora do louvor, o Pedro veio me chamar, Sirinho, seu pai está te chamando. Eu falei, mas eu estou tocando aqui. Não, ele quer falar com você agora, larga esse instrumento e vai lá. Eu falei, vou lá. Cheguei lá, meu pai, senta aí, vai arrumar o som lá da capela que deu problema. Eu falei, mas não estou entendendo. Por que eu? Está aqui a pessoa que é responsável. Não, ele está falando que você está passando na frente dele. Irmão, foi uma confusão, eu fiquei muito irado. E a pessoa bem maligna mesmo, falou, pastor, ele quer passar na minha frente. Eu falei, quem passar na frente? Eu quero tocar só. Eu não quero mexer com o som. Não, você vai lá e arruma.
Eu confesso diante de Deus que eu fiz um erro muito grande, e a ira tomou conta do meu coração. Eu dei um murro naquela mesa e falei, nunca mais eu volto nessa igreja. Nunca mais, eu falei isso. Eu saí pelas portas da igreja da Catedral da Graça, e uma das pessoas que tocavam falou, não, volta para ele. Eu falei, eu não volto nunca mais. Agora eu fico imaginando, se eu tivesse tomado esse caminho, eu não seria pastor, talvez estivesse no mundo. São decisões. Mas minha mãe veio e falou comigo, não, meu filho, volta para a igreja. Eu voltei para a igreja. Eu decidi seguir o caminho perfeito. Será que você está decidido a seguir o caminho perfeito? Tem um exemplo da minha mãe. A minha mãe, lá em Santa Catarina, aceitou Jesus e começou a sofrer uma retaliação muito grande dos pais dela, do pai e da mãe. Mas ela decidiu seguir o caminho de Jesus. E ela veio aqui para Limeira. E eu estava lá naquele evento, e chegou uma pessoa que hoje é pastor da igreja lá em Iracemápolis. Ele é filho do pastor Humberto Mantes, lá de Iracemápolis. E ele falou, puxa vida, rapaz, você sabe que Deus usou muito seus pais, e hoje nós temos uma igreja, ele é pastor, ele é vereador lá também, o ministério cresceu, tem congregações, é um ministério independente. Se não fosse seus pais, ele falou, como é que foi? Eu não sabia da história. Minha mãe, por isso que a gente vê hoje, e a Kathleen estava comigo, eu falei com a minha mãe, e eu choro, porque quem vê isso hoje não sabe as decisões que minha mãe teve. Minha mãe foi pregar num campo de futebol, lá na Vila Queiroz. Desculpa a minha emoção. Eu chorei lá, chorei perto da minha mãe, porque eu vivi tudo isso. Porque eu passava na Catedral da Graça, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, aquele sol, minha mãe lá, pregando no ginásio, fazendo a obra de Deus. E minha mãe, nesse campo de futebol, viu um homem, que era o pastor Humberto, encostado na trave, assim, magro, desenganado pela medicina. E ela disse assim, tem um homem aqui que tem câncer no pulmão. E ele vai ser curado agora. E esse irmão Humberto eu chorei muito porque tem muitos testemunhos, tem muitos testemunhos de muitas pessoas. Mas eu vejo o resultado da decisão da minha mãe de ter tomado o caminho certo. Vem cá, eu vou orar por você. Orou para o irmão Humberto. O irmão Humberto, cadavérico, ele não se alimentava mais, e o médico já tinha desenganado, só estava esperando para morrer. E o irmão Humberto começou a engordar. Foi no médico, o médico falou, quem te operou? Porque você não tem mais nada. E o irmão Humberto, a família toda católica roxa, aceitaram a Jesus. O irmão Humberto foi diácono. Daqui a pouco, foi obreiro na Vila Queiroz, não sei em que outra congregação. Mas é uma história linda. Depois foi para Iracemápolis, abriu uma igreja. Escolha do caminho perfeito. Será que você tem escolhido? Será que você tem dúvidas ainda? Tem uma história de um caminho. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que o caminho correto é o caminho mais rápido, não é? Se o caminho mais rápido, evidentemente, esse é o caminho certo. Mas se a gente lê no livro de Êxodo, no capítulo 13, a gente vê a história de Israel. Olha o que fala, Êxodo 13, a partir do 17. Quando o faraó deixou sair o povo, vocês sabem da história das 10 pragas, a última praga do primogênito, morreu o filho do faraó, e ele liberou o povo de Israel. E quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, porque tem um mapa aqui, eu vou mostrar para você. Eles estavam aqui, no Egito. Está dando para ver aí, irmãos? Está dando para ver? Então eles estavam aqui no Egito. Egito. A rota mais rápida para Canaã é por aqui, beirando o mar Mediterrâneo, 250 quilômetros. No entanto, Deus fez com que o povo de Israel saísse daqui, descesse para o sul do Sinai, 430 quilômetros. Depois, se for para o norte, mais dá 400 e não sei quantos. Só que ficou 40 anos dando voltas
O caminho de Deus é perfeito, mas parece que o caminho mais certo era o caminho mais rápido. Olha o que diz aqui: Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus ama tanto nós, irmãos, que às vezes Ele dificulta. Não é que dificulta, Ele não faz dentro do tempo que a gente quer, porque Ele não quer que nós voltemos para o Egito. Se a minha vida fosse fácil aqui na igreja, eu não sei. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo que Deus trabalha para nos ensinar. E às vezes você está passando por dificuldades, você está falando: puxa, meu caminho está muito difícil, parece que a vitória não chega. Mas olha o que aconteceu com o povo de Israel. Se eles se defrontaram com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Então Deus sabe o futuro, Deus sabe o que pode acontecer com você. Você tem o livre-arbítrio, mas a gente não sabe das coisas. Mas Deus vai encaminhando. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés, olha só que interessante, nós vamos destacar isso aqui. Moisés levou os ossos de José. Para que isso? Porque a gente lê a Bíblia, mas não pergunta, né? Por que Moisés levou os ossos de José? Porque José havia feito... Eu vou contar para você, olha, interessante. Porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Existia um juramento. Quanto tempo eles ficaram escravos lá no Egito? 430 anos. Deus tem uma promessa para você, mas vai chegar o dia da vitória. Vai chegar o dia que Ele vai mostrar para você: olha, eu prometi. Por que eles levaram os ossos de José? Então Deus ordenou. Moisés levou os ossos de José porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Então José falou: olha, peço um juramento, vocês têm que levar os meus ossos quando vocês saírem daqui. Deus certamente virá em auxílio a vocês. Levem então os meus ossos daqui. Então tinha uma pessoa especificamente para cuidar dos ossos de José. Por quê? Que durante o dia, então aqui continua dizendo que durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, irmãos, existia uma promessa. Se nós vemos lá em Êxodo, em Gênesis, no capítulo 20, que nós falamos aqui, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestar um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos. Corroborando com isso, lá em Gênesis, no capítulo 50, a partir do 22, diz assim: que José permaneceu no Egito com toda a sua família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Maquir, filho de Manassés. E antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. Passaram-se 430 anos, levando-os para a terra que prometeu com um juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Promessa, eles tinham uma promessa de entrar na terra prometida. Você tem promessa na sua vida? Tem um caminho de Deus. Então, irmãos, olha, nós vemos aqui que existe um processo. Por isso que o tempo está passando. O povo de Israel passou por um processo, 40 anos andando no deserto. Moisés, que processo pesado. Quanto tempo de processo com Moisés, irmãos? Quem sabe? 80 anos. 40 no Egito, 40 no deserto, para ser um homem que ia conduzir aquele povo. Foi preparado, mas chegou um momento que ele não aguentava mais. Tinha que ter uma paciência tremenda, porque o povo queria porque queria voltar para o Egito. Chegou um momento que Jetro, seu sogro, falou: viu, divide umas 70 aí que você não vai aguentar. Processo de Moisés, 80 anos. Processo de José, quantos anos? 17 anos. José
enganado por seus irmãos, foi jogado numa cova, com aproximadamente 13 anos. Durante 17 anos foi escravo, ficou preso, mas da noite para o dia Deus colocou ele como autoridade no Egito. Amém? Processo. O seu tempo está demorando? Você está passando por um processo. Davi, quanto tempo? Davi foi ungido, rei. Quantos anos para Davi receber a promessa, passar por um processo? 14 anos. Paulo, a gente lê Paulo. Paulo passou por um processo? Passou. Muitos anos. Quantos anos? 14 anos. Paulo ficou 14 anos em Tarso, esperando Barnabé chamá-lo para pastorear a igreja da Antioquia. A gente vê Paulo, né? Dizem que caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo. Paulo caiu, né? Teve aquele processo de arrependimento, mas foram 14 anos. Toda construção exige um tempo. Toda construção exige perseverança. Toda construção exige fé. A gente desanima muito. Se eu olhar para o meu passado e ver hoje, eu tive que passar por tudo isso. Não sei, às vezes para não se exaltar, às vezes para entender que a gente não é nada, para entender que Deus que faz as coisas, para entender que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que atuava, o mesmo Espírito Santo que atuava através do meu pai e da minha mãe, atua na minha vida. Eu falei, mãe, eu quero ainda, sei, é um pedido, eu quero ter um dom de revelação. Meu nível de ministério é muito pequeno, mas irmãos, quantas pessoas. O Carlinhos estava contando, o pastor Marcos hoje é presidente nacional do Grupo Missionário de Diáconos. Preso, desculpa, ele fala mesmo, foi bandido na cadeia, foi preso, subiu na galeria na Catedral da Graça, pegou um maço de cigarro, põe no bolso de trás da calça, sentou na galeria, de camisa azul. E minha mãe falou, tem um moço aqui que Deus vai usar grandemente no ministério. Fala sério, irmão. Esse moço está de camisa azul, está na galeria e está com um maço de cigarro no bolso de trás. Vem aqui na frente. Que Deus é esse? É um Deus que usa. Deus deu um dom de revelação. Talvez pessoas que estão aqui já foram curadas através do ministério da pastora Osaire. Amém? Quem tiver, levante a mão. Deus que fez. A honra é dele. Então, minha mãe passou por um processo também. Então, ela teve disposição para ser reconstruída. A gente nunca está pronto. Assume a igreja. Não dá, você tem que passar por um. Moisés, você é filho do faraó, você está pronto, pode ir. Não está. Tem que ir lá no meio do deserto, lá criar ovelhas. Todos eles nos ensinam as coisas que não são. Deus nos ensina as coisas de uma forma que não é imediato, demora um pouco, demora para a gente aprender as coisas. Nós somos cabeçudos. O Moisés passou por tudo isso, José, Davi, Paulo. Mas só que os caminhos de Deus têm um objetivo. Para onde vai os caminhos de Deus? Para quê? Qual que é o objetivo que você acha? A eternidade. Então os caminhos de Deus nos levam à eternidade. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Olha que texto sublime. Esse texto aqui a gente tinha que ter guardado no coração. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são testemunhas? Profetas, os homens que foram usados por Deus. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Sua vida é uma corrida que foi proposta a você. Você tem que escolher o caminho certo. O que eu preciso fazer para andar nos caminhos certos? O que eu preciso fazer para estar no caminho da eternidade? Qual que é a receita? Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. O que ele é seu? Ele é seu autor e consumador da sua fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus. Quem quer andar nos caminhos do Senhor aqui? O mundo, irmãos, quando você pega um GPS, o GPS fala assim, ó, para você chegar no litoral, o melhor caminho é passar por dentro de São Paulo. Quem que gosta? Eu não gosto. Inclusive, estive em São Paulo, é perigosíssimo. Todos os táxis, andava de táxi lá, porque andar de carro está perigoso. Se você tem um celular dentro do carro, eles quebram o vidro e arrancam o seu celular da mão. Irmãos, é uma tristeza muito grande. Muitas pessoas drogadas, pessoas que desanimaram da vida, pessoas que já não têm mais nenhum tipo de esperança. Mas não é, eu via de 20, 25 assim, deitado na calçada, porque o pessoal alimenta, dá café da manhã, dá almoço, as ONGs, a prefeitura, as igrejas. Pergunta se eles querem trabalhar. Te dão um emprego, você ganhar 3 mil reais. Não quero ficar aqui. E a droga consumindo, e um monte de criança, aquela sujeira, irmãos. Cracolândia é uma sujeira. Na hora da alimentação, que eles dão alimento para esse povo, aí eles saem daquele lugar, a prefeitura vai lá e lava, para tentar tirar aquele churume, aquela coisa pesada lá, porque não dá para ficar. Vira um lixo humano, só pensa em consumir droga. Escolheu o caminho errado, mas Jesus é o caminho. Jesus reverte qualquer história. Eu vi os policiais ficam, não sabem o que faz, porque nesse período que eles saem para se alimentar, a prefeitura vai lá e lava. E teve um policial que pegou um utensílio deles lá, aí se revoltaram, quebraram um monte de viatura. Então você vê a situação que estão as pessoas, decisões erradas. Lá tem muita gente que estudou, tem muita gente que tem posses, mas escolheu o caminho errado. Todo o caminho que nós escolhemos tem uma consequência, mas o caminho de Deus é perfeito, e você vai continuar aqui até a volta de Jesus, o caminho perfeito. Quando eu estava falando do GPS, não vai para São Paulo. Qual que é o problema de São Paulo? Se dispersar. Você tem que ficar atento, você tem que ficar esperto, você tem que olhar para o GPS, olhar para o seu caminho e ficar vendo. Mas se você estiver nesse mundo e se distrair com as coisas do mundo, caminho de Deus, não, eu vou seguir meu caminho, vai estar tudo certo. Não vai. O caminho de Deus é perfeito, é Ele que leva à eternidade. Jesus é o caminho. Eu queria deixar com você essa mensagem: não se desvie do caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Ande nos caminhos do Senhor. É fácil? Não é fácil, mas é o caminho da vitória, é o caminho que vai te levar para a eternidade. Jesus é o caminho perfeito. Salmo, se você puder chegar na sua casa e você ler Salmo 18, a partir do versículo 30. Eu choro mesmo, não estou nem aí, viu, irmão? Porque eu sou de Jesus, porque um dia eu escolhi o caminho perfeito, porque um dia eu tomei uma decisão. Eu lembro, irmãos, podia ter decidido. Que igreja, o quê? Sofri tanto. Não é vitimismo não, mas eu tinha minhas feridas, né? O pessoal estava de dedo na minha cara, porque não podia falar com o pastor, eu falava com o filho do pastor. Mas graças a Deus que um dia eu escolhi o caminho certo. Um dia eu falei: Senhor, eu não sou nada, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Faz o que tu queres da minha vida. E você está aqui porque você escolheu um caminho. Você está aqui porque você tomou uma decisão. E eu não te prometo nada, mas Jesus te promete vida eterna. Ele promete tudo para você. Ele promete um caminho perfeito. Mas pastor, eu tenho tantas dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. O pastor que prometeu, viu, você aceitou Jesus, está tudo certo, você não vai ter nenhum. Não é verdade. Mas o que é importante é que mesmo com as dificuldades, mesmo com as provações, mesmo com as dores, nós sabemos que nós estamos trilhando o caminho perfeito. E se amanhã você partir, se amanhã eu partir, eu vou estar com Jesus. Espírito Santo da graça, eu não tenho palavras para falar, mas o Senhor ministra individualmente com cada um, que nós possamos ter esse desejo de seguir os teus caminhos. Vem com tua unção, impacta cada um aqui, entendendo que estamos no caminho perfeito.
Mesmo que o mundo grite, o mundo diga, não, você está perdendo tempo. Não, Pai, nós sabemos que nós estamos trilhando um caminho da vida eterna. A qualquer momento podemos ouvir a Tua trombeta e sabemos que vamos estar contigo, mesmo com as dificuldades, mesmo às vezes com o desânimo que nos assola. Nós sabemos a quem servimos, nós sabemos que existe um Deus. Por isso nós vamos continuar caminhando contigo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Espírito Santo continua trabalhando. Eu não tenho poder de convencimento de ninguém, mas o Senhor é poderoso para tirar o pecador, para tirar o drogado, para tirar a pessoa mais revoltada desse mundo, a pessoa mais desiludida, a pessoa mais sem esperança, a trilhar novamente os teus caminhos e te seguir e ter uma vida nova contigo, em nome de Jesus. Amém? Ah, querido, é muito maravilhoso. Nós vemos aqui, quem está sendo reabastecido aqui? Ah, pastor, eu estou desanimado. Meu caminho está tão difícil, mas você está no caminho certo. Deus vai te dar força, Deus vai te revigorar. O povo de Israel, 40 anos andando no deserto, nem as roupas deles se gastavam, nem as sandálias se desgastavam. O sol vinha muito forte, tinha uma nuvem. Deus manda uma nuvem sobre você também, de proteção. Tudo escuro durante a noite, mas você tem uma tocha, tem um fogo que te ilumina e te indica o caminho correto. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu sou muito feliz de servir ao Deus, de estar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Decisões corretas. Pastor, eu fui na igreja e o obreiro fez assim para mim, eu não vou mais na igreja, e eu quero outro caminho, eu quero perseguir o mundo. Você está enganado, meu querido. As pessoas machucam. As pessoas machucam. Ovelhas machucam, não é verdade? Até porque somos homens também, às vezes a gente machuca, às vezes fala uma palavra, a pessoa fica ferida. Mas não é por isso que você vai desviar do caminho. O mundo não tem nada para te oferecer. Para onde você vai? Se não for Jesus, você vai seguir a filosofia do mundo? Irmão, nós estamos vivendo dias terríveis. Hoje os professores nas universidades ficam nus, com a bandeira, né, eu não posso nem falar. É uma apologia tremenda, é uma violência. Irmão, nós estamos vivendo guerras terríveis. Eu não sei, você e eu somos hostilizados porque falamos de Jesus, mas nós estamos no caminho correto, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Quando a pastora está aqui, vocês dão uma salva de palmas. Dá uma salva de palmas para Jesus. Você está no caminho certo. Não é para mim não, eu não recebo nada, mas é para Ele, porque Ele falou com você nessa noite.